Pronto, deu certo. Pronto. Deu certinho agora. Melhorou, doutora? Melhorou. Pronto, vamos lá. Então a gente estava falando do uso de máscaras que hoje todo mundo já pode usar, né? Isso mesmo não Exato. estando doente, saiu de casa, a recomendação é usar máscaras, é isso? Todos de máscara. Proteção para todos. Antigamente, há um tempo atrás, até semana passada, acreditava-se que as pessoas infectadas, quem estava com algum sintoma gripal, que deveria usar máscara para não contaminar o restante da população. Só que como a gente sabe muito pouco desse vírus, e a gente sabe que pessoas assintomáticas, ou seja, aquelas pessoas sem sintomas nenhum, também podem transmitir, então pelo sim, pelo não, todo mundo com a sua máscara. Anotado já. E o que é que muda no pré-natal, doutora? É as gravidinhas aí que estão... Posso sair de casa para fazer meu exame? Não posso? Meu pré-natal, como é que fica nesse período? Então, nós estamos numa situação crítica. Nós estamos realmente num momento, né, que a recomendação é não ir para lugar nenhum para tentar impedir essa transmissão do vírus. Então, as grávidas, elas estão realmente muito apreensivas. Elas não sabem se elas devem sair, se elas podem esperar. Só que, assim, a gravidez, ela não espera. O bebê, ele está ali, está crescendo. A gravidez está acontecendo. E os exames, eles têm prazos para serem realizados, né? Então, tem alguns exames que tem que ser feito naquela semana ou de tanto a tanto. Então, ela não pode esperar para fazer, porque senão vai passar do tempo e não vai mais poder ser realizado e a gente pode perder aquele tempo. Mas calma, a gente está tentando fazer o pré-natal da melhor maneira possível. Como? As grávidas, elas têm que manter as consultas, certo? Só que as consultas elas têm que ser marcadas de uma maneira que não cause aglomeração nos consultórios, nas clínicas, nos laboratórios. Então, assim, se você tiver gripada, se você tira algum pico de febre, se você tiver com o nariz congestionado e tem uma consulta, avise seu médico, doutor, eu tô com esse sintoma, então eu não vou para consulta. Então, se você não está gripada, não tem nenhum problema de saúde no momento, consulta normal, de acordo com essas regras, né? Para não ter aglomeração, sair de máscara, higienização. E aí as consultas estão sendo marcadas normalmente. Os exames laboratoriais, os laboratórios estão com as mesmas recomendações. E os exames de imagem, que são as ultrassonografias, os locais que fazem também estão fazendo assim. Alguns serviços estão fazendo, inclusive, a domicílio, o que é muito bom para a paciente, é mais cômodo e mais seguro. Certo. Então, só nesses casos que você mencionou, se a gravidinha estiver doente, alguma coisa assim, é melhor não ir, né, doutora? É melhor Só não nesses ir. casos, Segurança né? para ela, porque às vezes ela tá só com uma gripe, realmente, um resfriado, e aí a imunidade dela baixou um pouquinho e ela vai se expor ali fora a um vírus. Às vezes ela nem tem nada e acaba até contraindo. Bacana, tá certo. Vamos lá para a próxima. É seguro amamentar, mesmo que a mãe tenha sintomas do coronavírus? E aí fica a pergunta, né? É seguro amamentar, mesmo você tendo esses sintomas ou não tendo? Como é que funciona? O que acontece? O coronavírus, ele é um vírus novo, é um vírus que a gente sabe muito pouco dele, é um vírus que não tem tratamento e não tem vacina, certo? Então ele é uma grande interrogação. Os estudos que nós temos, que estão saindo vários, cada dia está saindo 10, 15 estudos, porque a gente está realmente na pandemia. Até agora não foi verificado que o leite materno é contaminado pelo vírus. Então, é seguro a mãe dar o leite dela, amamentar. Na verdade, assim, o leite dela não está contaminado. Só que a mãe, se ela estiver, né, Aí pode passar por conta, assim, da Exatamente. respiração, né? Se ela estiver na fase aguda da infecção, o que é a fase aguda? São 7 dias após o início dos sintomas. Então, a partir do 7º dia até o 14º dia é a fase aguda. Então, se ela estiver nessa fase aguda, mesmo de máscara, mesmo com toda a proteção, o que a gente prefere? Que aquele leite seja ordenhado, seja retirado e uma outra pessoa com toda a segurança que não esteja com nenhum sintoma, dê aquele leite para o bebê. É mais seguro. Bacana. Então, assim, as mãezinhas podem continuar amamentando. Agora, se realmente ela tá com algum sintoma ou ela sabe que está com coronavírus, não é pelo leite que ela vai transmitir, né, doutora? Exatamente. Mas sim pela aproximação ali, né? Exatamente. Agora, se é aquela mãe que ela pode já ter passado dessa fase aguda, já tá, o quadro já está se resolvendo, ela com toda a proteção, higienização das mãos, uma máscara, ela pode amamentar. O problema da amamentação é aquele contato íntimo muito próximo. E aí o bebê acaba podendo ter essa contaminação na hora da amamentação.
Entendi, bacana. É, o vírus, ele pode passar da mãe para o bebê, doutora Yasmine, Então, durante a também gravidez? já tiveram vários estudos. A maioria dos estudos não teve contaminação vertical, que é o que a gente chama, mas tiveram alguns casos já reportados, pouquíssimos casos reportados, de bebês que foram contaminados. Só que a gente tem que avaliar esses bebês a longo prazo. A gente não sabe se esses bebês já nasceram contaminados ou se eles se contaminaram logo depois do nascimento. Então, tá tudo muito novo. A gente ainda não tem como avaliar, mas a princípio não tem passagem pela placenta. Então, esse vírus não está chegando aos bebês. Por Então, se a enquanto, é o mãe que a gente está sabendo. por enquanto pode ficar tranquila, né? Que não passa assim pro bebê pela placenta, Não, não é isso? não. Certo. Doutora, quais as dicas para a mãe manter a saúde mental nesse período de quarentena? É isso que a gente começou a falar logo no início do vídeo, né? As mãezinhas que ficam aí a todo tempo assistindo TV, a gente fica preocupado. Imagine quem está grávido, né? Bombardeio de informações o tempo todo. O que é que eu posso fazer para manter a saúde mental em dias, né? Fazer aquele filtro de tudo isso que está acontecendo. Exato. Na verdade, assim, gestantes, não gestantes, o mundo está passando por uma crise. E o que acontece? As informações, a mídia, ela acaba divulgando, né, os casos, as mortes, pouco se fala dos casos curados. Então, assim, realmente isso deixa a pessoa muito apreensiva. Eu tenho várias gestantes que às vezes estão com o nariz congestionado, assim, por uma rinite alérgica, alguma coisa assim, que já me mandam mensagem, já me ligam, porque já acham que estão com coronavírus. Eu entendo a preocupação, né? Lógico, mas assim, a gente tem que tentar manter a calma. Não adianta a gente superlotar os hospitais que já estão lotados. Então, calma nesse momento. Se de repente a mídia está te trazendo esse incômodo, vamos tentar realmente deixar um pouquinho de lado. As informações, se você tiver alguma dúvida, procure seu obstetra. Ele é a melhor pessoa agora nesse momento para te ajudar. Tanto se você tem sintomas, quanto se você tem dúvidas, procure seu obstetra. Ele é que vai poder te ajudar nesse momento. A televisão agora, infelizmente, eles vão mostrar os casos. A gente está no crescimento daquela curva. Então, agora é hora de orientar a população para ficar em casa, os hábitos de higiene. Então, gestantes, procurem o seu obstetra. Ele vai tirar todas as dúvidas e vai tentar acalmar esse coração nesse momento. E ficar tranquila que elas não estão também no grupo de risco, né, doutora? Como você iniciou aqui a nossa conversa falando, elas não estão no grupo de risco. É ter os cuidados realmente que todos nós estamos tendo, né? Evitar sair, né? Exatamente. E ficar tranquila, Porque né? o que acontece é o seguinte, qual é a nossa primeira orientação também para a grávida? A grávida, ela tem que se vacinar contra a gripe H1N1. Essa vacina, porque tem grávidas, porque agora tudo é coronavírus, mas nós temos vários casos de H1N1, vários reportados. Então, assim, nesse momento, as gestantes serão chamadas pelo serviço público, o serviço vai dar essa vacina gratuitamente. Todas têm que se vacinar, independente de estarem no primeiro trimestre da gravidez, no meio ou no final, todas vão se vacinar. Por quê? Qual é o maior problema da grávida hoje? Uma gripe, por mais leve que seja, um resfriado, ele pode virar uma pneumonia. E é aí que começa a ficar grave para uma grávida. O coronavírus é a mesma situação. Elas não fazem parte do grupo de risco, mas uma coisa que poderia ser leve pode se agravar. E aí a gente tem que pensar na mãe e no bebê. Se for uma gravidez muito no início, nós já tivemos vários casos. Esses casos que eu estou falando são casos de estudo que saíram recentes, tá? Vários casos que as mães no início da gravidez tiveram abortos, tiveram outras no final da gravidez, às vezes um parto prematuro. Então, nós temos que evitar essa contaminação de qualquer jeito. Tá certo. Vamos lá para mais uma, doutora. Os bebês recém-nascidos, eles precisam de cuidados especiais nesse momento? A gente sabe que os bebês recém-nascidos, eles precisam de cuidados especiais normalmente, né? Mas nesse período de quarentena, quais são... o que é recomendado para o bebê recém-nascido de cuidado? Então, o bebê recém-nascido, está saindo vários artigos também, direcionados só à parte da pediatria.
né? Porque são bebês que ainda não tomaram vacinas, são bebês que não têm imunidade formada. O leite materno, inclusive, nesse caso, vai dar esses anticorpos para o bebê, para ele tentar manter aquela proteção inicial. Então, a amamentação é importante para esses bebês, o isolamento, vamos restringir visitas. Eu tenho várias pacientes que tiveram um bebê recente que a avó, o avô nem puderam visitar. Então, realmente tem que restringir as visitas. Porque não adianta você se isolar, você fazer higiene da sua casa, você lavar suas mãos, usar máscara e você aceitar a visita de uma pessoa que está passeando pela cidade. Então, vai tudo por água abaixo. Então, agora restringir visita, restringir tudo. Vamos tentar usar só a tecnologia ao nosso favor. Então, nesse momento, as mãezinhas que tiveram seus bebês, nada de visitas, né? Se a gente gosta e ama, vamos ficar em casa, vamos ficar distante. Exatamente. E fora que, por exemplo, depois... os vovôs, as vovós que querem visitar o netinho que acabou de nascer, eles, dependendo da idade, se tiver mais de 60 anos, eles também são grupo de risco. Então, às vezes, eles saírem de casa para ir visitar o bebê é ruim para eles também. É verdade, doutora. Olha, as grávidas, eu tinha colocado aqui, as grávidas devem tomar a vacina de H1N1, mas você já respondeu, né? Sim, né? Elas devem tomar, né? Elas estão com uma flutuação hormonal da gravidez que faz com que diminua a imunidade delas. Então, elas têm que se prevenir. Tem algumas grávidas, inclusive, que dizem, mas, por exemplo, eu tomei ano passado e eu foi gripada quando eu tomei. A vacina pode dar algumas reações, principalmente local, de ficar um pouquinho dolorido, pode fazer compressa, pode tomar o paracetamol, pode tomar dipirona se tiver com algum incômodo, mas tem que tomar. Todas têm que tomar. Não vai fazer mal, não afeta o bebê. Não vai fazer mal, pelo contrário, só vai fazer bem. Pode ficar tranquila, né? Pode ficar tranquila. Nesse período da gravidez, a mulher fica com imunidade mais baixa, doutora? Fica, porque ela tem uma alteração hormonal durante a gravidez. Na verdade, durante a gravidez, os hormônios estão flutuando. Tem fases que estão mais altas, as taxas hormonais, tem fases que estão mais... Então, essa flutuação faz com que a resposta imune dela fique um pouco prejudicada. Certo. E aí, o que é que você sugere de dica nesse momento? É continuar tendo uma boa alimentação, tentar fazer exercício físico? Isso. A gestante tem que tentar levar a gravidez dela o mais normal possível, mesmo que a gente esteja passando por tudo isso. Então, a alimentação tem que ser controlada, fazer uma boa alimentação. As práticas de exercício físico, eu sei que a gente está um pouco limitado, porque não pode ir para alguns lugares fazer atividade física, mas ela pode fazer algumas em casa, né? A gente tem orientado isso. As gestantes têm que continuar tomando os polivitamínicos, que são orientados pelos obstetras. A vitamina C é muito importante. E se ela tiver alguma deficiência, ela também tem que tratar essa deficiência, dependendo se for de ferro, uma anemia. E saiu um estudo recente mesmo, para essa semana que nós estamos, sobre a vitamina D. Então, procurem os obstetras, meninas, gestantes, gravidinhas, porque nós temos uma definição nova sobre vitamina D para as gestantes. E é importante a gente fazer isso. Tá certo. Aí você deu a dica do exercício físico em casa. Eu quero aproveitar o espaço para dizer que todo dia aqui pela manhã a gente está tendo uma série de lives com profissionais da área da educação física. E aí tem yoga, zumba, aula de dança. E aí o pessoal pode acompanhar aqui a live e fazer em casa, né, doutora? Já e que não tudo que você pode fazer em casa, sem sair, sem se comprometer. Exatamente. Olha, tem uma perguntinha aqui nos comentários. A mulher grávida contraindo o coronavírus, o bebê pode nascer prematuro? Existe alguma comprovação disso, doutora? Tem 2 estudos recentes que mostraram, esses estudos são estudos de casos, né? Nós pegamos tantas mulheres, a maioria deles tem vindo dos Estados Unidos e da China, que começaram a esse surto antes da gente, então os estudos vêm de lá, onde muitas das mulheres contaminadas, gestantes, depois de 34 semanas de gravidez, quais foram as complicações que mais puderam ser observadas? O parto prematuro e a ruptura de membranas, ou seja, ela pode romper a bolsa antes do bebê estar prontinho para nascer, né? Certo. Mas por isso também, depois de 34...
Não vamos Nada. criar pânico. É, Não vamos. Que senão já vi que o negócio. Mas assim, tem medidas, né, que os obstetras tomam também, às vezes para amadurecer o pulmãozinho do bebê, para tentar ajudar, para que se isso acontecer, já esteja tudo certo. Mas o mais importante de tudo isso, gente, são pacientes com exame comprovado positivo para coronavírus. Então, assim, são aquelas pacientes que estão internadas ou estão em isolamento domiciliar, que foi comprovado que elas têm, aí a gente vai ter que dar essa atenção redobrada. Não são todas as gestantes que vão ser tomadas essas atitudes, não. certo. Mãezinha que tá aí, não se desespere, né? Não se desespere. É. Olha, doutora, grávida tem maior probabilidade de pegar o coronavírus ou não? Aí a gente falou aqui da questão da imunidade, né? Que a gravidinha ela tem a imunidade um pouco mais baixa. Você acha que isso aumenta a probabilidade dela contrair o coronavírus ou não? Não, na verdade, assim, por que que a grávida não está inclusa no grupo de risco? Porque todos os estudos demonstraram que a relação grávida ou não grávida foi a mesma coisa. Então, por isso que elas não entraram no grupo de risco. Estando grávida ou não estando grávida, o risco acaba sendo o mesmo. Por isso que elas não estão no grupo. Então, não é porque está grávida que você tem mais chance de pegar. Não. Doutora, qual as dicas assim que você daria para as gravidinhas que estão assistindo aqui a gente de forma geral, né? Os cuidados devem ser os mesmos, elas podem ficar tranquilas. Se precisar realmente continuar o seu pré-natal, deve ir, só se você realmente tiver com algum sintoma, né? Isso, tiver doente. Para a gente finalizar aqui, eu acho que eu fiz bastantes perguntas, mas assim, de forma geral, o que é que você deixaria de dívida ou de dúvida, de dica para as grávidas? Então, assim, de forma geral, para todas as gestantes e para as puérperas, que são aquelas mãezinhas que estão em casa, já tiveram seus bebês, estão amamentando. Primeira coisa, estamos no meio de uma crise, certo? Mas não podemos entrar em pânico, porque senão realmente vai desestruturar todo o sistema, principalmente aquelas que estão amamentando. A gente precisa de uma calma, a gente precisa de um momento bom para a gente amamentar, para esse leite ser produzido, né? Então, vamos lá. É a higiene, a começar pela higienização do nosso lar, da nossa cama, do nosso quarto. Tem que manter toda a higiene. Evitar aglomerações. Aglomerações significa visitas, principalmente para quem está com bebê em casa. Não pode receber visita de jeito nenhum. As gestantes também evitar, tá bom? Se tiver que sair, realmente sair com a máscara, tá? E tentar lavar sempre as mãos, ou então usar o álcool em gel ou líquido mesmo, mas tem que ser a 70%. Esse álcool sempre quando você sair já leva na bolsa. Chegou em casa, você tem que tirar seus sapatos, suas roupas, você, seu acompanhante. Essa roupa já foi vários estudos. Não adianta você colocar essa roupa no cesto de roupa suja e ela ficar ali para lavar no dia seguinte, porque o vírus ele adere à roupa. Essa roupa tem que ser lavada imediatamente. Mulheres vão sair, aí voltam, fazem tudo isso, tomam banho, mas não lavam o cabelo. Não adiantou nada. O vírus também adere no cabelo. Então, se você sair, você tem que chegar e ir para debaixo da água. Debaixo do chuveiro imediatamente, é Debaixo isso? do chuveiro. E lavar tudo, 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 tudo. Então, não O vamos entrar vírus em pode pânico. pegar no cabelo, então, doutora? Assim, Pode, pode vir pelo pode, cabelo. pode. Né? Adereços, brinco, colar, pulseira. Vamos tentar usar o mínimo possível. Nós, profissionais da área da saúde, a gente está tentando nem usar mais nada, porque a gente sabe que pode aderir a todos os materiais, metal, plástico, papelão, tudo. E assim, vamos tentar manter a calma. Quem não tem nenhum sintoma gripal, nem tosse, nem falta de ar, febre, nada, mantém o seu pré-natal normal. Alguns obstetras mantiveram seus pré-natais, outros estão fazendo até por telemedicina, que está totalmente certo. A gente foi autorizado pelo Conselho de Medicina a fazer isso para tentar não propagar o vírus. Bacana, Fazer os bacana. seus exames. Se você estiver com algum sintoma gripal, exemplo, só uma dor na garganta, uma moleza, se resguarde, se hidrate, tome suas vitaminas e observe. Se você evoluir com febre e falta de ar, você deve procurar emergência imediatamente. Bacana, doutora. Só para finalizar, em relação à higienização que você falou aí, a mulher precisa ter algum cuidado, alguma higienização diferente em relação ao peito na hora de dar de mamar ou não, doutora?
Não, não. Agora, assim, a higienização da mama, ela manteve tudo a mesma coisa. Não mudou quase nada para a grávida, na verdade. O que a gente só tem que prestar atenção é se ela vai estar na fase aguda da doença, que é aquela fase que eu falei que é 7 dias, logo depois que Certo? aparecem os sintomas e deu positivo para coronavírus. Essa mulher que vai ter que ter uns cuidados adicionais para não passar o vírus para o bebê. Mas Certo. depois dessa fase, a vida dela volta toda ao normal, como uma puérpera comum. Tá certo. Doutora, tem uma perguntinha aqui rápida. É assim, olha. Descobri semana passada que estou grávida, ainda não fui ao obstetra. Já posso tomar ácido fólico ou espero pela consulta? Se você descobriu agora que está gestante, você já pode começar o ácido fólico, tá? Não tem problema, um comprimido uma vez ao dia. Isso já vai adiantando até você conseguir marcar sua consulta e começar os primeiros exames. Não tem problema, já pode começar o ácido fólico. Tá certo. Doutora, acho que é isso. Acho que a gente respondeu. Olha, deixa eu ver se tem mais. Ó. Bebês, se chegarem a aderir o corona, tem risco de vida? A última perguntinha aqui, ó. Bebês se chegarem a Os aderir, tem bebês, risco? os bebês que nascerem de mães infectadas, se for feito o exame e der positivo, eles vão ser isolados na UTI. E aí o protocolo é o mesmo, aquela quarentena, 14 dias, e aí se ficar tudo bem, ele já sai de alta. Agora pode ter alguma complicação, alguma coisa, que aí ele vai ter que continuar internado por essa outra complicação. Mas por Covid, são os 14 dias de isolamento. Aí como ele é bebê, recém-nascido, ele fica na UTI. Tá certo. Doutora Yasmine, muito obrigada pela participação e pelas dicas, viu? Obrigada. Gente, o pessoal que está aí acompanhando a live, que ainda ficou com alguma dúvida, a gente tem vários canais de comunicação. O nosso site está disponível, o nosso chat e as nossas várias redes sociais. Então, é isso. Amanhã a gente volta com mais uma live às 15h30. Doutora, obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Até a próxima. Até.